aqui para mais um culto do nosso Evangelho no Lar. Hoje, nós vamos estudar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Por quê? Porque fazer o Evangelho no Lar é convidar Jesus a permanecer em nossa casa. Então, nessa hora do nosso culto, a gente se reúne para sentir essa presença de Jesus. E o capítulo 5 que nós vamos refletir hoje, que é Bem-aventurados os aflitos. O que é bem-aventurados? O que seria bem-aventurança? O que significa isso? Bem-aventurança é grande felicidade. E aflitos? Aflitos, aflições, são angústias, são dores, são problemas, dificuldades. Então não entendi isso. Bem-aventurados os aflitos? Felizes são os que sofrem? Que negócio é esse? Como que pode acontecer isso? Como assim? Basta que nós sigamos as leis de Deus. Que a gente saiba como trabalhar as nossas aflições sem esse sofrimento. Que a gente saiba trabalhar todas as nossas dificuldades com o exemplo de Jesus nos nossos corações. Com amor, tolerância, benevolência, paciência, caridade, perdão. Diante de todas essas nossas angústias e aflições, de nossas dores e dificuldades, a gente precisa não se revoltar, fazer o melhor de nós, transformar lá dentro do nosso ser com mudanças para cultivando as nossas virtudes, sem sofrimento, sem tristeza, sem revolta, lembrar do amor de Deus por nós e que todos nós teremos segundo o nosso merecimento. Então assim a gente se vê feliz. Nós podemos todos construir um futuro diferente para nós mesmos. Para isso a gente basta pensar, sentir e agir com o amor que Jesus nos ensinou. Vou exemplificar de uma maneira para a gente refletir sobre esse tema, contando uma historinha. A historinha do Quinzinho. O Quinzinho era um menininho com 7 irmãos, de uma família bem pobrezinha, de extrema pobreza, que passava fome, que tinha muitas dificuldades, não tinha condição de estar estudando. E ele, desde cedo, muito revoltado, muito triste com tudo, não era obediente, era baguncento, não queria nada com nada, mesmo com o pouco que tinha, não agradecia, não rezava, não tinha fé nem crença em Deus. E aí o que foi acontecendo? Na vida dele, no que foi seguindo, ele acabou encontrando a droga e se viciou. E já na adolescência ainda, por causa da droga e do vício, o que aconteceu com ele? Ele adoeceu gravemente. E ele, com essa doença, acabou ficando paralítico. Na juventude ainda. E ele, muito revoltado, mas muito revoltado, ele vivia às custas da caridade das pessoas, dos outros, e tristemente. E não aproveitou nada da vida dele. Será que a gente pode contar a história do Quinzinho de forma diferente? Podemos. Como? Quinzinho dessa família pobre, que não estudava, não tinha como ir à escola, só que ele frequentava a escolinha de evangelização espírita, a nossa casa espírita, e lá aprendia sobre Jesus, aprendeu a rezar, a agradecer, fazia isso em casa, ajudava os pais na limpeza, no cuidado com os irmãos, foi crescendo dessa maneira, pegava os livrinhos emprestados lá na escolinha de evangelização, lia, foi aprendendo sempre mais, sempre que podia, ele era agradecido, ele fazia a prece, ele pedia por ele, por sua família, por seus irmãos. Ele trabalhava dentro do seu coraçãozinho, sempre com agradecimento, sempre com vontade de estar pertinho de Jesus, de estar com Jesus no coração. Era tão prestativo que todos gostavam dele. Ele acabava ajudando as pessoas na rua, até um senhor do mercadinho, ele varria o chão, ganhava um trocadinho e assim ele ia ajudando em casa. E aí, com isso, ele foi crescendo, sempre temente a Deus, sempre agradecido.
e conseguiu até um emprego, a trabalhar lá nesse mercadinho. Começou a ser repositor de mercadorias, foi trabalhando, crescendo, começou a estudar à noite, fez um curso técnico, melhorou de emprego, casou, constituiu família e vivia feliz e agradecido por tudo de bom que aconteceu na própria vida. Então, o que a gente percebe? Que a nossa própria história pode ser modificada se a gente mesmo construir a nossa felicidade, a maneira que a gente encara as situações que a gente vive, a pobreza, a fome. Se a gente tem Deus no coração, segue as leis divinas, com certeza teremos o melhor para nós e para toda a nossa família. Então está aí o que a gente precisava refletir sobre os bem-aventurados, os aflitos, e somos todos nós. Mediante todas as situações que nós vivemos, né, a gente vai ter essa felicidade, a gente vai ser bem, ficar bem, vamos crescer, evoluir, estar mais perto de Deus, se nós mesmos trabalharmos dentro dos nossos corações e sermos bem felizes com aquilo que a gente vive, gratos, com o amor de Jesus, seguindo a lei de amor. É onde a gente vê a lei de progresso, a lei de ação e reação. Então, todos nós podemos crescer dessa maneira e sermos felizes. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Que esse momento do Evangelho possa servir para cada um pensar como podemos ser transformadores de nossas próprias vidas, junto de nossas famílias e junto dessa família maior de todo o planeta, junto de Jesus, que é o governador desse planeta. Fiquem todos com Deus e até a próxima.